1915, 1932, 1970. Em vários momentos da história, o Ceará teve que lidar com problemas relacionados à falta de chuvas. Grandes índices de mortalidade e migração em massa do campo para as cidades. Esse era o retrato da omissão dos governos frente às necessidades de convivência com a estiagem. 2012 e 2013. A ausência de chuvas provoca a pior seca dos últimos 50 anos. Na seca do século XXI, os problemas já não são os mesmos. Mas a população cearense ainda sofre com a falta de água potável e de outras condições para permanecer e produzir no campo. A gente passa a fazer parte da história pátria por causa da seca. Então essa marca ela vai nos acompanhar. A história do Ceará ela é muito marcada, sobretudo a partir do século XIX, final do século XIX, por uma história de seca. Normalmente a gente associa a história do Ceará à história da seca. Bom, nem sempre foi exatamente assim, né? É interessante perceber que a própria identificação da história do Ceará com a história da seca é também uma configuração histórica, política, social, cultural. A cidade de Canindé, localizada a 120 quilômetros de Fortaleza, é um dos 179 municípios do Ceará que decretaram situação de emergência por causa da seca. Os moradores da cidade enfrentam diversas dificuldades para obter água e realizar atividades básicas do cotidiano. Antes era muito sofrido, a gente caminhava, ia lá para o rio para lavar roupa para lá, a roupa salgada, a água salgada. A gente tinha de cavar com areia, um poço muito profundo, assim, descido assim, uns 3 metros de profundidade, para poder conseguir tirar água para lavar roupa. Passava 24 horas na beira de uma cacimba para conseguir água para beber nessas épocas de seca. Agora eu acho que o ano foi um ano de 70. Meu filho, é o seguinte, seca aqui é contínua. Um ano está inverno, 2, 3 não tem, é repiquete, chove, não dá. A gente planta, não colhe, ou se colhe é a força. A seca maior daqui, vocês sabem, melhor do que eu, é a falta d'água. 2011 foi um ano normal de chuva, primeiro semestre. Mas o segundo semestre, foi claro que foi seco, né? 2012 foi completamente abaixo da média, foi seco, foi bem abaixo da média, e 2013 também. Então a gente tem 2 anos e meio, né, consecutivos de baixa pluviometria no estado, né? Então, a água que foi acumulada nos grandes reservatórios já começa a baixar. A água acumulada nos pequenos reservatórios já está em níveis críticos. 10% só de água, 20% no máximo. Porque tivemos 2 anos de seca seguidos. 2012 foi muito ruim, 2013 foi ruim também. 2013 ficou 37,7% abaixo da média no estado como um todo. Todas as regiões ficaram abaixo da média. 2012 também, então isso acumulou pouca água para uso, né, diverso. Né? Teve uma época que a gente fazia o seguinte, a gente tomava banho dentro de uma bacia. Viu? Tomava banho dentro de uma bacia para poder colher aquela água do banho para botar no descarga da privada. Na água não tem como plantar, não tem água. Se tivesse todos onde eu plantava batata, girimum, capim na vazante, que eu tenho 3 barreirinhos, mas estão todos 3 secos, né? Olha, a maior seca que nós estamos passando é essa agora, porque, veja bem, o que é de açude estão todos eles secos, certo? A água dos açudes não presta mais para nada. Coitado dessa comunidade aqui, se não fosse esse poço profundo e esse dessanelizador que nós temos aqui, tá entendendo? Porque aqui não só abastece madeira cortada não, abastece madeira cortada, Boa Vista, Cachoeira, Vasconcelos e Canindé. Tem gente de Canindé pegando água aqui, porque a melhor água que nós temos aqui na região é essa aqui. Água na torneira, nós temos aqui uns 4 ou 5 anos que não tem água na torneira. Não chega água na torneira aqui. Nós temos a encanação, mas a água não chega. Não tem como chegar, não tem nem no Canindé, imagina aqui no interior, né? Além de prejudicar o abastecimento de água de muitas famílias, a seca atinge a população em diferentes níveis. Os impactos da estiagem são percebidos em vários setores da economia. 20 criaçãozinhas de ovelha, vendi, me obriguei a vender porque não tinha condições de dar, sustentar ela. Tinha 6 gadinhos, vendi, fiquei só com 2, com a vaquinha de bezerro.
E porque eu comprava uma carga de forragem por R$20, dava 15 para o rapaz ir buscar. Aí não tinha condições, né? Na nossa região, a produção foi muito pouca, certo? Então, esses grãos, mercado tipo milho, feijão, né, farinha, estão vindo todos de outros estados bem distantes daqui, né? O feijão, a maioria vem do Mato Grosso, a farinha do Paraná, né? O milho também do Mato Grosso, Paraná. Então, fica um produto um pouco caro devido aos altos custos, né, dos fretes, essas coisas. Essa seca nós tivemos perdas agrícolas importantes, perda do rebanho bovino, a pecuária, exatamente, que é a questão da água para o animal, da sedentação e os açudes. São 2 anos seguidos de volume muito baixo de chuva, isso comprometeu fortemente a economia. A gente vai perceber isso daqui a um pouquinho mais, que a gente deu uma travada em termos de digamos assim, desenvolvimento como um todo, né? Os governos federal e estadual procuram dar assistência aos atingidos pela seca através de programas sociais de caráter emergencial. A construção de adutoras e a distribuição de água através de carros-pipa são algumas das ações mais comuns. As medidas, apesar de atenuarem, não solucionam a situação de forma definitiva. Então, veja, se eu somar, garantia safra, bolsa estiagem, Bolsa Família, benefício de prestação continuada e aposentadorias, eu estou falando aqui mais ou menos por ano, numa faixa aí de uns 17 bilhões de reais circulando na nossa economia. Então, isso gera todo... Então, assim, por isso que a gente não viu, nesses 4 anos de seca, ou nesses 2 anos seguidos de seca, nós não vimos nenhuma invasão de mercado no interior do Estado. Ou seja, as famílias não passam as mesmas privações que passavam há algum tempo atrás. Não tenha dúvida, o programa do governo muito contribui também para a ascensão do comércio, até porque nós temos aqui no município de Canindé quase 13.500 pessoas inscritas no Bolsa Acesso, no Bolsa Família, tá certo? E isso é importante para o nosso município em matéria de economia. Com esse dinheiro que circula no comércio, faz com que a mola mestre do comércio possa realmente girar. É como garantia safra também a gente acha que é muito pouco. E até eu não acho justo, porque aonde tem agricultor que planta 1 hectare, recebe o mesmo valor de quem planta 4, 5. Quando tem a seca, se conversa muito, fala muito, mas os governos não procuram criar um projeto de sustentação do semiárido. Então, essa questão do programa social em si, ele não resolve o problema. Porque se por acaso entrar um outro governante e acabar com eles, as pessoas voltariam àquela situação anterior. O grande desafio é você fazer a inclusão produtiva ou a geração de renda para as pessoas que estão morando lá. É claro que essa geração de renda não vai ser apenas através da agricultura. Pode ser através da indústria, do comércio, etc. No caso específico nosso, aqui da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, o nosso grande desafio é criar na zona rural uma concepção de desenvolvimento rural sustentável. Então, a ideia é que a gente desenvolva todo um sistema econômico, social e político que a seca, claro, ela sempre vai afetar, mas que ela não desestabilize os sistemas econômicos, sociais que a gente tem vivendo. Nós temos 20 milhões de pessoas vivendo dentro do semiárido. O que a gente precisa é estruturar essa sociedade do ponto de vista econômico, político, social, né? E ambiental, que aí é onde a gente entra. A gente entende que eu só melhora a convivência com a seca, com o semiárido, se a gente olhar a qualidade dos ecossistemas. A integridade desses ambientes tem que ser mantida minimamente. Os modos de se relacionar com o meio ambiente são responsáveis por parte dos danos sofridos pelos que vivem nos municípios do semiárido. Levando em conta a intensificação da escassez das chuvas prevista para os próximos anos, pensar políticas públicas que amenizem os impactos dos prolongados períodos de seca não é apenas uma opção, é uma necessidade. O Nordeste brasileiro está passando por um processo de desertificação, por uma utilização inadequada do solo, das vertentes, das bacias hidrográficas, e as projeções são extremamente importantes no sentido já de elevar
bastante a segurança das previsões que mostram que ocorrerá uma diminuição das precipitações pluviométricas, é o que está chamando inclusive de intensificação dessas manifestações climáticas, chegando a extremos e, consequentemente, perdas da disponibilidade, da qualidade de água, perdas do potencial pedológico do solo do semiárido brasileiro. Não é porque só que eu estou na seca que eu tenho que pensar no recurso hídrico, ao contrário, eu tenho que pensar na qualidade, na manutenção desse, no período de chuva, para que no momento da seca eu tenha essa água armazenada, já tenha sido tudo pensado. Seca não se combate desertificação, que é o problema da degradação ambiental dentro de regiões semiáridas, mas a seca propriamente dita a gente não combate, a gente vai aprender a conviver. O estado do Ceará é, sem dúvida, o estado do Nordeste mais bem preparado para conviver com a estiagem, com a seca, né? Você tem hoje no Ceará mais de 5.600 açudes com espelho d'água acima de 5 hectares. Você tem canais de distribuição de água de mais ou menos 360 quilômetros. O Canal do Trabalhador tem 100 quilômetros, o Eixão das Águas tem 250 e tem outros canais. Então, com a transposição do São Francisco, com esse cinturão das águas, você vai ter um avanço grande, né? Mas o estado do Ceará, sem dúvida, a capacidade de acumular água do Ceará é de 18 bilhões de metros cúbicos, é muita água. A questão agora é distribuir melhor essa água. Porque essa seca vai voltar. E o que é mais interessante, as demandas por recursos hídricos vão aumentar. Porque à medida que essas cidades, que são pequenas, de médio porte, melhoram a sua economia, melhora o consumo. E à medida que melhora o consumo, aumenta a demanda por água. Então, a produção por recursos hídricos, a tendência é aumentar, à medida que nós vamos nos desenvolvendo e alcançando melhores condições de vida. As medidas mais eficazes são aquelas que colocam no dia a dia de camponeses, de comunidades tradicionais, de comunidades ribeirinhas, pescadores, pequenos agricultores, recursos adequados, tecnologias a partir do conhecimento popular e tradicional desses grupos sociais, compreendidas e sistematizadas pela universidade, pela diversidade de pesquisadores que tratam essas questões, e daí constituir-se, não é, que já é importante esse nível de informação, inclusive a partir das pesquisas da Universidade Federal do Ceará, um banco de dados para enfrentar essas questões. Sem água, planta uma coisa por lá e não água não, para ver se ela vai para frente, ela morre, não é? O animal não passa sem água, nós seres humanos não passamos sem água. E vocês sabem muito bem que água é vida.